Oi galera, tudo bom? Como é que vocês estão? Eu não tô muito bem não, na verdade são 2h30 da manhã agora e eu estou com insônia. Na verdade eu sempre estive com insônia o tempo todo, né? Mas, enfim, não tô conseguindo dormir essa noite porque não comprei meus remédios, eu esqueci de comprar meus remédios. E aí só amanhã eu vou comprar, né, pra dormir igual gente. Então, assim, é isso, entendeu? Chegou madrugada, eu não tenho muito o que fazer, né? A única coisa que seria possível para fazer para ver se eu conseguiria dormir é exercício físico. Eu não vou ficar fazendo barulho essas horas para meus vizinhos acordarem. Tampouco irei sair na rua 2h30 da manhã, porque assim, não moro em um lugar muito perigoso, mas ainda assim eu não vou ficar dando chance, né? Para ninguém vir aqui e roubar minhas coisas, entendeu? Então eu não vou sair. E aí tudo que me resta nesses dias que eu tô com insônia é pensar, né? E aí é justamente nesses momentos em que às vezes eu faço algum texto, às vezes eu faço algum poema, às vezes eu faço algum vídeo para vocês que não sabem, mas assim, eu não posto vídeo nenhum, né? Porque eu olho, depois que eu faço, e fico, não tá tão bom assim não, acho que poderia melhorar. E aí eu não melhoro, eu não faço ele de novo. Eu tenho um sério problema com isso. E aí vai passar o tempo, eu vou olhar para aquilo e falar, nossa, tá batido, já não, nada a ver, não concordo mais com aquela ideia. E aí eu apago o vídeo. E vocês nunca veem. Mas eu já gravei vários vídeos. Mas o fato é o seguinte, hoje eu queria falar sobre algo que eu venho pensando muito ultimamente. Na verdade, eu venho pensando muito ultimamente porque, assim, porque é isso, entendeu? Porque eu não estou dormindo direito, esse é o ponto um. E o ponto 2 é porque eu venho conversando com uma pessoa que, assim, acaba que as nossas conversas, elas são muito profundas, entendeu? Em algum nível. E é engraçado conversar com essa pessoa porque a gente tem uma troca de ideias que foi muito legal. E aí, de tabela, ela acaba me inspirando para fazer todos esses poemas, esses textos, essas coisas, e aparentemente também vídeos, né? Obrigado aí, você. Você sabe que é você. Obrigado aí, tamo junto. Vamos lá. Hoje eu queria falar sobre maniqueísmo, sobre uma visão de mundo maniqueísta, tá? Kevin, o que é isso? O que é maniqueísmo? É quando você resume as coisas a dois lados, sabe? E, e é sempre um lado bom e um lado mal, e você não consegue pensar que as coisas não são assim, entendeu? Não dá pra você ver alguém, por exemplo, que tá fazendo uma coisa ruim e interpretar que aquela pessoa tem algum motivo pra fazer aquilo, por mais que o motivo não seja justo. Você automaticamente rotula aquela pessoa como um filho da puta ambulante. E aí você é isso, pra você é isso. E por você ser uma pessoa muito boa, entendeu? Você simplesmente não vai querer contar com aquela pessoa. Ponto. E aí, assim, como é que a gente aplica isso para nossa vida real, né? Porque é muito importante isso. Só ficar falando aqui teoria não. Mas vou dar um exemplo bem claro, entendeu? Você tem lá um amigo muito querido, que é uma pessoa muito legal para você, e a pessoa é super gente boa na maior parte do tempo, e ela conversa com você assim, horrores, vocês conversam sobre várias coisas, e aí um belo dia você descobre que esse seu amigo fala mal de você pelas costas. E aí, ele é um filho da puta? Ou ele é uma pessoa duvidosa? Ou ele é um filho da puta duvidoso? Ou ele é uma pessoa legal, mas que tem um vacilo? Se você respondeu que ele é um filho da puta duvidoso ou um filho da puta duvidoso, talvez você seja maniqueísta, entendeu? Talvez você esteja com um pensamento meio retrógrado, para se dizer o mínimo, tá? E vamos começar do início? Vamos começar de onde surgiu esse tipo de ideia aí? Porque eu acho que fica bom pra gente, tá? Fica bom. Tudo começa lá no século III. Sim, lá nos anos 400 começou essa patifaria. E você pensando assim em 2026, tá? Detalhe, eu tô vendo aí. E aí é o seguinte, começa tudo com um cara chamado Maniqueu, tá? Ou Manes, depende da tradução. Mas acho que eu vou usar Maniqueu porque, enfim, Manes, eu não tenho intimidade com esse cara, né? Vamos fazer assim, por favor, vamos ter noção. Esse cara, ele era um líder religioso e um filósofo lá da Península Ibérica, tá? E a Península Ibérica, para quem não sabe, né, ela era bem extensa, e ali a região mais ou menos onde é o Irã, hoje em dia, a gente tinha várias religiões que coexistiam no mesmo espaço, né? Então, assim, a gente tinha ali na região gente que era budista, gente que era católica, gente que era judia, né?
E, bom, esse cara cria uma ideia religiosa baseada no dualismo, ou seja, em dois poderes, que nesse caso é o bem e o mal, e no sincretismo, que é justamente essa junção de ideias de outras religiões em uma só, como se, tipo assim, fosse uma religião que abrange outras, sabe? E por que eu tô falando isso? Porque às vezes você aí se acha muito cristão ou se acha muito religioso na sua religião e fala assim, não, essa ideia de bem e do mal, na verdade, vem da minha religião. Não é uma coisa que eu penso. Mas não, amigo, sinto muito dizer, se você é católico, isso é heresia. Se você é evangélico, na verdade, vem de um pecado esse tipo de opinião. Se você é budista, você tá errando por si só, né? Porque a gente não deveria nem ficar com essas brisas erradas aí. Mas tudo bem, tá? Mas saiba que também você foi totalmente envenenado por um pensamento herege, tá? E aí, assim, esse pensamento foi bem forte até na época, tá? Assim, a gente tem ali na época muita gente se tornando maniqueísta, o maniqueísmo vira uma religião de massas, né? Até certo ponto, porque daí a Igreja Católica descobre sobre isso, fala que o maniqueu é um herege, e aí adivinha o que acontece com o cara? Ele é morto, né? Ele é morto brutalmente. Existem duas histórias de como ele foi morto. A primeira é de que ele foi crucificado, situação de merda, né? E a segunda é pior ainda e é a mais aceita, porque na época meio que faziam isso mesmo nas Inquisições, né? Ele foi esfolado vivo e jogado na fogueira. Os caras lá não aliviavam muito não. Fato é que o Maniqueu morre, o maniqueísmo como religião vai se extinguindo ao longo do tempo, mas o pensamento filosófico, ele continua. Fato curioso, tá? Santo Agostinho, sim, Santo Agostinho, o filósofo famoso, religioso, antes de ser católico, ele era maniqueísta, galera. Para vocês verem o nível de influência que tinha essa religião, sabe? E aí ele vai se tornar, na verdade, católico lá para a velha idade dele, né? E é aí que ele tenta refutar as ideias maniqueístas, porque o povo já tinha abraçado muito essa ideia. E aí ele faz aquela famosa frase, né, que todo mundo sabe, que o mal ele não é uma essência, ele não é algo criado, ele na verdade é a ausência do bem, portanto, o maligno, espiritualmente falando, era na verdade a ausência de Deus, né? E aí tem vários exemplos ali que ele fala que o frio ele não é por essência algo real, né? O frio ele é só a ausência do calor. Existem pessoas que têm luz dentro do coração, mas a luz é tão fraca que há espaço para que se crie escuridão e tudo mais. Enfim, vocês sabem, acho que vocês sabem disso aí. Fato é que hoje em dia a gente ainda tem um pensamento totalmente influenciado pelo maniqueísmo, né? E isso é muito negativo porque às vezes a gente perde ótimas pessoas da nossa vida por culpa dessa visão limitada. Assim, é óbvio, gente, que as pessoas vão fazer mal a nós mesmos, a outras pessoas que nós amamos, sabe, por N motivos. Às vezes a pessoa fez isso porque estava estressada, porque ela não pensou antes de agir, porque, sei lá, deu curiosidade, entendeu? Existem vários motivos do porquê você fez algo que magoou outra pessoa. E você também não está isento disso, sabe? Ninguém está isento de fazer uma coisa que magoe outras pessoas, é natural. A gente está vivendo essa vida a primeira vez. A gente não se compreende, sabe, de forma completa. Muitas das vezes eu faço coisas que eu não sei muito bem de onde surgiram, por que eu tenho aquela vontade de fazer X coisa, Y coisa. E assim, sabe, e eu vou pra terapia, gente. Sabe, eu sou medicado, velho. Eu não sou uma pessoa tão irresponsável assim e me autocritico bastante, mas ainda assim eu me vejo nesses momentos em que eu não sei por que eu fiz certas ações, por que eu fiz aquilo. Não sei, às vezes eu só queria mesmo, será que é isso? E assim, se nós mesmos somos assim, se nem a gente se entende também, por que vocês acham que vocês vão entender outras pessoas também? É sempre a querer rotular elas de uma filha da puta ambulante, ou não? Ou colocar elas num pedestal e achar que elas são santas na vida de vocês? Sabe? É bem complicado isso. Então eu vou dar um exemplo muito bom, de novo, de algo que aconteceu comigo, anos e anos atrás, tá ligado? De como isso pode influenciar, de como a visão maniqueísta pode influenciar e muito a nossa vida e o nosso bem-estar e até a nossa saúde mental, para ser bem sincero, tá? A gente volta lá para quando eu tinha meus 14 anos, eu estava no oitavo ano mais ou menos, talvez estava no nono. Minha cabeça é meio confusa com datas, tá?
Mas eu devia estar ali no oitavo, nono ano, finzinho de ensino fundamental 2, entendeu? Aquela crocância toda. Eu ainda era uma pessoa muito introvertida, não tinha muitos amigos. Mas eu tinha essa minha amiga muito querida, né? Que era uma pessoa super extrovertida. Ela era uma pessoa super carismática, ela gostava muito de mim. E a gente tinha um relacionamento muito legal, a gente tinha uma relação muito da hora, sabe? Ela era uma pessoa mais extrovertida, eu era fechadão, então ela brincava bastante comigo. De tabela, as outras pessoas que eram amigas dela também brincavam comigo e eu me sentia amado e querido. E assim, galera, vamos lá. Quando você é uma pessoa muito tímida, sabe? Acaba que você vai ouvir muitas coisas, né? Quem é mais introvertido aí sabe disso. É natural que você acabe ouvindo algumas brincadeiras que vão te magoar um pouco, sabe? Tipo assim, fala pra fora, você tá depressivo, não consegue conversar, pô, mas tem que parar de ser besta assim, tá ligado? Esse tipo de coisa que, assim, é super natural, mas que incomoda a gente, porque a gente se sente julgado por uma coisa que, a princípio, não pode ser mudada, né? Tipo assim, é meu jeito e é isso. E aí, assim, acontecia comigo também, ela fazia essas brincadeiras, mas assim, não era o bastante pra eu, pelo menos, achar que ela era uma pessoa ruim, tá ligado? Inclusive, tenho amigos que se sentem muito mal quando alguém faz esse tipo de brincadeira e é capaz de desconsiderar alguém um amigo ou colega por causa disso, tá? E aí cada pessoa também tem seu limite. Mas vamos olhar isso para ver se é bem um limite seu ou se é uma questão interna, entendeu? Que você também não resolveu consigo mesmo, enfim. Cada pessoa tem sua cabeça, né? Cada cabeça uma sentença. Dito isso, não era bastante para eu parar de olhar ela como uma pessoa querida que me fazia tão bem, para achar ela uma grande uma filha da puta, né? Então a gente seguiu a amizade normal. Só que aí eu comecei a ficar mais desenvolto, né? Comecei a ser a pessoa que vocês estão vendo hoje, né? Aquela pessoa carismática que eu sou, nossa. E aí, assim, num belo momento, a gente tava brincando entre si numa rodinha de amigos, tipo, todo mundo era amigo ali. E ela fez uma brincadeira comigo e eu respondi ela com uma coisa que eu sabia que magoava ela, mas eu não tinha feito a ligação na hora, sabe? Tipo, eu não tinha pensado, tipo, isso aqui vai magoar. Eu só soltei na brincadeira. E essa pessoa ficou extremamente magoada e, enfim, isso gerou crises e gatilhos e a situação toda ficou uma merda e eu não consegui resolver a questão na hora. E aí, a partir daquele momento, meio que a gente se afastou, tá ligado? Uma pessoa que sempre ficava ali do meu lado, que conversava comigo, deixou de conversar, que sempre sentava do meu lado, deixou de sentar. E eu comecei a me sentir extremamente mal com isso, né? Mas aí logo em seguida também o ano virou, a gente deixou de estudar no mesmo lugar, e aí depois eu também fui para o ensino médio, e aí a gente não foi para a mesma escola, então perdemos o contato e a gente não conseguiu resolver isso naquele momento. E assim, eu me lembro claramente do quão merda eu me senti e do quanto, por eu ter esse pensamento, né, maniqueísta, de me sentir a pior pessoa do mundo, me sentir uma pessoa má, a ponto de que eu não conseguia sequer aceitar adjetivos de qualidade, sabe? Quando as pessoas falavam pra mim, então quando eu ouvia alguém e ajudava aquela pessoa a melhorar de alguma forma, e a pessoa falava, nossa, Kevin, você é o querido. Eu olhava assim e falava, mano, não sou, eu tô enganando aquela. Eu começava a me auto-sabotar desse nível. De pensar assim, nossa, eu tô enganando aquela pessoa, eu sou uma pessoa horrível, né? Eu fiz mal pra fulana lá atrás, agora eu tô querendo o quê? Fingir que eu sou bom? Eu não sou uma pessoa boa. Quando alguma coisa boa acontecia comigo, eu me sentia mal, porque assim, eu não sou merecedor daquilo, tá ligado? Eu não sou merecedor de todas as coisas boas que estão acontecendo na minha vida. Porque eu sou uma pessoa ruim, eu sou uma pessoa má. E eu passei muitos anos, bota muitos nisso aí. Eu passei os meus 3 anos de ensino médio assim, e uma grande parte dos meus 19 anos assim. E aí, quando eu começo a fazer psicologia, quando eu começo a entender um pouco mais sobre o ser humano, quando eu começo a perceber que a gente é complexo, rapaziada, e que, assim, as coisas, elas não são tão simples quanto elas aparentam, eu começo a perceber que não, velho. Eu sou uma pessoa ruim, cara, que ideia é essa? Que maluquice é essa? Tipo, eu só tenho alguns momentos em que eu não penso tão bem nas minhas ações, ou que eu não me importo tanto assim com as reações que vão vir, com as consequências que vão vir, por isso eu faço certas coisas. Eu deveria tomar mais cuidado com isso, de fato, como eu sempre tomei, mas assim, é inevitável que algo aconteça e aí basta que eu chegue
e peça perdão, entenda as coisas que eu errei e tente não repeti-las. Ou se eu acho que eu preciso repetir essas coisas que são erradas porque eu gosto, que eu deixe isso bem claro. E aí não é obrigação de ninguém entender minhas maneiras e elas podem tomar a decisão que elas quiserem, mas isso tem que ser conversado. E aí, coincidentemente, né, eu revi essa pessoa e várias outras ao longo desse meio tempo, tá? Mas principalmente essa pessoa, num rolê aleatório, nos meus 19, e aí eu cheguei pra conversar com ela, né? Eu cheguei pra falar com ela, assim, porque eu tava nessa brisa de pedir desculpa pra quem eu tinha feito merda e querer um pouquinho de paz na minha cabeça e no meu coração também. E aí eu cheguei, conversei com ela, tal, falei, nossa, quanto tempo, a gente conversou um tempinho, aí eu falei pra ela, tipo, ó, lembra daquela vez que eu falei uma merda na escola? Cara, me desculpa, sabe? Eu sabia que era uma coisa que te magoava, eu falei sem pensar, eu não tinha noção que ia te fazer tão mal, e foi uma coisa zoada, e eu entendo super a sua reação, eu entendo o afastamento, eu sinto muito por isso, e, enfim, sabe, se você puder me perdoar, eu vou ficar muito feliz. Se não puder também, eu vou super entender, porque é isso, entendeu? Porque é isso. Eu não quero obrigar você a nada. E a pessoa foi uma super querida, como sempre foi ao longo da minha vida, sabe? Sempre foi. E me perdoou. E eu juro por Deus, galera, no meu top 10 melhores noites dormidas, facilmente aquele entra pelo menos em terceiro. Pelo menos em terceiro lugar, velho. Foi um alívio do caralho, sabe? Eu já tinha me desculpado com várias pessoas e resolvido vários atritos que eu tive ao longo da minha vida, porque eu era uma pessoa maniqueísta e achava que todo mundo era meu inimigo por fazer alguma merda, ou que todo mundo era um grande filho da puta quando me magoava de alguma forma, e aí ao invés de eu resolver, eu criava um atrito com aquela pessoa que ficava cada vez maior na minha cabeça e, consequentemente, gerava novas ações diretamente ligados àquela pessoa, né? Mas aquele momento, sabe, foi o momento em que o Kevin foi perdoado duas vezes, sabe? Porque ela me perdoou e eu me perdoei. E eu me permiti viver a minha vida com muito mais tranquilidade desde aquele momento. E entendi que realmente, velho, as coisas são cinzentas pra caralho. Eu não tenho noção de quantos amigos eu tive ao longo da minha vida, mas eu tenho plena noção que, tipo assim, todos, sem exceção, todos os meus amigos são cinzentos, sabe? Eles já tiveram ações duvidosas, já tiveram pensamentos ou falas muito duvidosas também, mas são pessoas que aprenderam com seus erros, sabe? E isso é muito bonito, cara. Isso é muito bonito. E isso só me fez entender cada vez mais quando eu fui refletindo, né, sobre que, mano, não tem como a gente tentar rotular alguém como filha da puta, tá ligado? Não faz sentido nenhum, velho. Uma vez que você aponta o dedo pra alguém, realmente tem outros três apontados pra você, tá ligado? É muita loucura isso. Porque se você começa a aumentar a régua moral pra um certo nível, essa régua também vai servir pra você quando você fizer uma merda. E nada é pior do que não se perdoar, velho. Nada é pior. Nada é pior do que você se sentir uma pessoa ruim, suja, maluca, sabe? A forma como a gente se enxerga é muito importante. Então, se permita entender que as pessoas, elas são seres humanos de verdade, sabe? Eu não tô falando sobre a gente entender que as pessoas sentem outras coisas, não, eu tô falando sobre a gente entender que as pessoas vão errar. Elas vão ter pensamentos errados e às vezes elas vão seguir esses pensamentos, porque ninguém nasceu com um tutorial de como viver a vida. Ninguém sequer sabe como é que se alcança a felicidade de um jeito consistente, entendeu? Não existe isso, mano. Então, assim, e no momento que você faz isso, você entende que você, como ser humano, também pode fazer isso. Você também pode ter erros. E você não precisa se cobrar tanto assim, basta que você resolva, sabe? É muito importante isso, galera. Então, assim, talvez depois desse vídeo, você tenha uma outra visão sobre si mesmo, sabe? Sobre as coisas que você anda fazendo, entendeu? Que é algo muito, muito, muito importante de se ter. Entendeu? As coisas que você fez ao longo da sua vida, com certeza você fez muita merda. Não negue isso de forma alguma. E não tente simplesmente justificar para que você se perdoe. Mas entenda que, assim, veio de algum lugar, sabe? E que esse lugar onde veio esse problema não exista mais de alguma forma. Tente resolver isso.
E ao mesmo tempo, as pessoas que te magoaram, certamente elas também são tão malucas quanto você, se você quiser colocar dessa forma, sabe? Se você quiser se ver dessa forma. O adjetivo que você utilizar para si, para tentar definir o porquê que você faz esse tipo de merda na sua vida, use o mesmo para outras pessoas, sabe? Elas são tanto X quanto vocês. E é isso, sabe? É isso. E vejam a mágica acontecendo. Tantas coisas que às vezes eram super pesadas na mente de vocês, ficando muito mais leves. Muitas situações que vão acontecer depois que vocês vão aprender a relevar um pouco, porque é isso, sabe? Porque certamente teve alguma coisa ali para que acontecesse aquilo. E certamente vocês vão dormir muito melhor. Ouçam isso, porque é um cara com insônia falando, velho. É foda, eu sei como é difícil dormir. E vai por mim, melhora, tá ligado? Bom, no fim, eu acho que o título que eu mais amo e que eu mais gosto de ser entregue é de Diabo, porque assim, tem uma coisa mais cinzenta, mais dúbia do que o anjo divino que faz merda? Eu acho que não, né? Então é isso. Se você ficou até aqui e ficou ouvindo toda essa baboseira, ficou me ouvindo falar, pensar em voz alta, muito obrigado, tá? Você é muito querido pra mim. Certamente você tem um espaço no meu coração. E aí, pô, se você quiser falar alguma coisa mais, me manda aí uma mensagem, entendeu? Comenta aí se eu postei isso no YouTube. Eu não sei se eu vou postar isso no YouTube, pra ser sincero. Mas, entendeu? Faz a jogada, mostra pra mim que você ouviu isso aqui e que você pensou em algo, ou que também não pensou em nada, mas achou maneiro, tá? Que certamente a gente vai ter uma amizade muito legal daqui pra frente. E é isso. Tamo junto e tchau, galera. Tchau. Até algum outro dia. Mas não esperem que eu volte não, porque daí eu vou decepcionar vocês. Tchau. Tchau.